Bom, eu nasci em 1964 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e já de colo fui para o Rio de Janeiro. Meu pai era militar, então ele era carioca, serviu muitos anos em Porto Alegre, foi transferido do Rio para Porto Alegre e depois novamente para o Rio de Janeiro. E até os 9 anos de idade eu vivi no Rio de Janeiro quando mudei para Brasília em 73, 8, 9 anos de idade. E em 73 eu conheci a capoeira quando eu cheguei lá no colégio, porque no Rio de Janeiro a gente era um pouco afastado, mesmo que eu visse alguma coisa. O Rio de Janeiro tinha um preconceito muito grande, né, naquela época com a capoeira, era coisa de malandro, vagabundo, coisa e tal. Então meu pai, como militar, afastava a gente desse meio. E em Brasília eu tive contato porque na escola que eu fui estudar teve uma apresentação de capoeira, eu olhei e falei, eu quero fazer isso, né? Isso foi em 73, eu lembro até hoje. E aí comecei na escola, que era uma coisa mais informal, até pela idade, né? Até que em 1980 eu consigo entrar numa academia. Então eu não conto oficialmente esse tempo de 73 até 80, porque tinham aulas, né? Era uma coisa, mas não era tinha aula, tinha berimbau, tinha tudo, mas na escola era uma coisa mais lúdica, né? Não existia a hierarquia, não existia a filosofia que tem dentro de uma academia de capoeira. E aí ali aí já chego sabendo jogar capoeira, mas fiz toda essa carreira. Em 88 eu me formo aluno formado e começo a dar aula de capoeira. E aí nunca mais parei. Aí assim, de cabeça todos os anos, cada graduação eu não sei bem, mas geralmente eu demorava entre 4 anos em cada graduação. E em 2000 eu me formei mestre. Em 94 eu me mudo de Brasília para Florianópolis, eu estou transferido para cá. E aí em 95 mais ou menos eu começo um trabalho aqui em Florianópolis com a Escola Brasileira de Capoeira, que era o grupo que eu pertencia e que antes de ser Escola Brasileira de Capoeira ele era Grupo Adilson de Capoeira, que era do mestre Adilson. Veio até 2005 esse trabalho da Escola Brasileira. Em 2005 eu me desvinculo da Escola Brasileira por concepções diferentes e monto o Gunganagô. O Centro Cultural de Capoeira Gunganagô. A capoeira para mim é uma expressão, é uma cultura, né? Então eu não consigo, apesar de eu ter tido uma linhagem contemporânea, eu não compreendo ela só nessa linhagem, eu compreendo ela pelo toque do berimbau e pela riqueza que ela tem. Então eu gosto do que se foi denominado vertentes. Eu, por ter sido criado dentro da capoeira contemporânea, pela natureza de Brasília não ter muito na época as outras capoeiras, os outros estilos, eu comecei a conhecer mais os outros estilos e gostava daquilo ali. Só que quando você está num regime de escola, você tem que estar dentro do que é a filosofia daquilo ali. E eu sempre fui um cara meio eclético, pra mim capoeira é o que o berimbau toca, entendeu? E aí você pode não ser, por exemplo, eu não sou um regional porque eu não faço a capoeira de mestre bimba. Eu não sou um angoleiro porque eu não faço capoeira, não aprendi com um mestre de Angola. Mas eu gosto das duas. Então eu gosto de entender um pouco do que é isso, um pouco do que é aquilo, para somar com a minha, que é a mescla das duas, que foi contemporânea. Então o meu trabalho ele é voltado o carro-chefe dele é a capoeira contemporânea, que eu não poderia ir contra isso, mas eu tenho uma acessibilidade, contatos e influências das outras vertentes que eu gosto e respeito demais. Então eu gosto de, quando vão amigos meus, mestres angoleiros no meu trabalho, ou regionais puros, e trago pessoas para que meus alunos conheçam. O meu objetivo e o desafio que eu criei para mim é de eu ser um mestre de capoeira, não de capoeira do meu grupo, mas de capoeira. Então eu tenho que ter um mínimo de conhecimento de tudo que
que forma a capoeira. Mais ou menos isso. Aí o meu trabalho, eu tenho muito forte o trabalho do maculelê dentro dele, que é essa manifestação que acompanha, né, as apresentações de capoeira, e ensino um pouco do samba de roda. O maculelê geralmente eu uso para abrir uma apresentação, abrir um evento meu, porque eu acho que o maculelê, além da beleza dele, ele é uma expressão que consegue aglutinar as pessoas, e você dali já faz um acolhimento, você já deixa as pessoas, já tira aquela coisa fria do vamos chegar para jogar, sabe? Eu sinto isso no maculelê, a energia que ele tem e a interação que você faz com a pessoa, porque você faz 2 a 2 ali, você não faz sozinho. Então, às vezes diferente de um jogo, que você pode desenvolver o seu jogo e a pessoa desenvolver o dela, o maculelê, para ele dar certo e ser bem sucedido, você tem que desenvolver com o outro. E eu gosto muito dessa filosofia dentro da capoeira, então já uso isso como didática. Jogar com o outro e não contra o outro, sabe? A música na capoeira, ela é a alma e a voz do capoeira, né? O berimbau trouxe a alma da cultura do jogo, porque senão seria uma luta muito atlética apenas, né? E o berimbau modifica isso, codifica isso. Então ele fala na melodia do toque dele, ele te dá a oportunidade de você falar o que o capoeira sente, né? E com essa codificação dos toques que ele traz, você fala de maneira diferente. As mensagens, os toques, eles estão ali também para colocar a maneira diferenciada de você falar aquilo. Quando você fala, por exemplo, num corrido, você fala e tem respostas. Mas você não transmite a mesma mensagem que vem numa ladainha, por exemplo. A ladainha já tem uma outra função. A chura, ela já compreende a história como a ladainha, mas de maneira mais cotidiana, né? Ela não tem a preocupação, por exemplo, de passar uma mensagem ou de louvar como a ladainha. Então a importância de se entender a força da musicalidade é primordial na capoeira, né? É o diferencial da capoeira, eu acredito. Porque as pessoas precisam entender o porquê que nós cantamos assim, o porquê que ela é feita dessa forma. E claro que não é uma intenção de ditar verdades nenhuma, mas de dar uma pista para a gente se entender. A gente sempre procura compreender, né, quem somos, para onde vamos, etc, né? E eu sempre me incomodou isso na capoeira. Por que chama dobrão? Por que se usa isso? Por que se chama berimbau viola? O que é chula? Por que corrido, entendeu? Por que nós tocamos dessa forma? Então, eu venho estudando isso há muitos anos, e aí meus amigos vinham falando, pô, cara, a gente tinha essas conversas, e falaram, você precisa botar isso aí, formar uma palestra, vai ajudar muita gente e tal. Eu falei, pô, então se eu puder contribuir com tudo que a capoeira já me deu, com certeza eu vou fazer isso. Mas falando da religião afro, ela tem uma influência muito forte, porque ela afeta não só na fundamentação de partes da capoeira, mas na compreensão, por exemplo, na compreensão dela, formação de berimbau, principalmente o candomblé e o candomblé de caboclo. Toda essa manifestação era o mesmo reduto, por isso que eu não falo só da religião, porque samba de roda não é religião. E tudo isso influenciou a capoeira. Então toda essa cultura religiosa, musical, por exemplo, ritualística, né, da cultura afrodescendente, porque a parte da luta da capoeira não é religião, mas são resquícios de rituais. Acho o mapeamento importantíssimo por vários aspectos. Primeiro ele faz um registro do que acontece na região, né? Um registro histórico, né? Um registro que vai ficar. E ele faz não só dos grupos ou das atividades, mas das pessoas, dos sujeitos que trazem isso. Então ele é histórico em vários aspectos, né? E é uma forma de valorizar a pessoa, o líder,
ou a pessoa que... Eu falo líder porque é independente de ser mestre, professor, contramestre, etc. Então é uma forma de valorizar essa pessoa que ela é uma difusora da cultura da capoeira, né? Ela está vendo essa preocupação com a salvaguarda de mestres exatamente porque eles são os mantenedores da cultura, né? Bom, a capoeira, ela te leva em locais imaginários de quando você começa a praticar, né? As pessoas se aproximam da capoeira por diversos objetivos e interesses, né? E eu nunca imaginei, depois de muito tempo fazendo, que eu ia ter uma visão diferente da que eu tinha quando já praticava, já lecionava, né? Quando eu me formo na capoeira, quando eu me formei e ganhei esse título de mestre, quer dizer, você se forma e você se torna depois mestre, né? Eu acho que eu comecei a sentir, como o pessoal fala assim, caiu a ficha, né? Quando eu conversando com o falecido mestre Decânio, ele falou para mim assim: Cadu, a partir de hoje, você não se pertence mais. Você não pertence à sua família, você não pertence aos seus alunos, nem ao seu grupo. Você pertence a todos os capoeiras que precisarem de algum conhecimento seu, de alguma coisa que você possa devolver à capoeira em qualquer momento. Porque a partir de hoje você é um dos mestres que leva a cultura da capoeira para frente. Não basta, não sinta que basta para você apenas trabalhar com o seu grupo. E quando você tiver a oportunidade, passe isso para outras pessoas, para elas entenderem o que é a responsabilidade que é de ser um mestre capoeira. A importância desse movimento agora de salvaguarda o pessoal ainda não entendeu muito bem o desafio que é fazer isso, porque você não vai fazer sozinho. É muito diferente, por exemplo, eu fazer um movimento de salvaguarda com, vamos supor que meu grupo tivesse uns 5 mestres e nós vamos fazer junto. Isso é fácil, porque nós temos o mesmo pensamento, entendeu? Nós vamos cultivar o que é nosso. A salvaguarda, ela veio para, como o nome já diz, salvaguardar, guardar, proteger todo o entendimento de capoeira que existe no estado, a nossa maneira, por mais que ela seja plural, de como fazer. E para isso precisa do engajamento de todos os mestres, não de alguns mestres. E a última coisa é agradecer essa ação que vocês estão tendo, porque é muito fácil querer que as coisas sejam modificadas, que sejam feitas, mas dobrar a manga e fazer, a gente sabe que não é assim, né, João? Então a tua contribuição e a do pessoal que está trabalhando, da equipe, é fundamental. E isso para mim é ser capoeira. Por isso, na hora que eu sou convidado para esse tipo de ação, eu vou na hora, eu me dou, porque eu acho importante mesmo. Acho que isso é ser capoeira, muito mais do que só levantar a perna, cantar bonito e etc, entendeu? Porque vocês mostram uma preocupação com a arte. Para mim, isso é capoeira.